A ciência moderna explica a origem do universo com a teoria do Big Bang. Se diz que nosso mundo surgiu da explosão da singularidade, ou de um ponto no espaço-tempo onde a energia, a densidade e a massa vão até o infinito, e qualquer dimensão vai até o zero. É um ponto onde não há espaço, tempo ou matéria. Então, de onde veio esta singularidade? O que existia antes dela? E o que iniciou a contagem regressiva para o Big Bang? Há cerca de 1.600 anos atrás, o teólogo Santo Agostinho tentou compreender a natureza de Deus antes da criação do universo, e chegou à conclusão de que o tempo fazia parte da criação de Deus e que simplesmente não havia antes. No século XX, Einstein chegou a conclusões semelhantes com a teoria da relatividade. Com a sua ajuda, o cientista foi capaz de ligar massa e tempo. Einstein provou que o tempo passa mais devagar para qualquer coisa próxima de corpos maciços. Por exemplo, a massa gigantesca do nosso planeta distorce o tempo, fazendo-o fluir mais lentamente para uma pessoa na superfície do que para um astronauta em órbita. A diferença é minúscula, quase imperceptível, mas está lá. Então, dois cientistas americanos, Robert Pound e Glenn Rabka, conseguiram provar que um relógio na superfície da Terra tem seu ponteiro passando mais devagar do que um relógio elevado a uma altura de 22,5 metros. Esse é exatamente o número previsto pela teoria da relatividade. Claro que, para uma pessoa ser um segundo mais nova que a outra, ela teria que passar 1 bilhão de anos no edifício alto de 22 metros nesse caso. E, de acordo com o que eu disse anteriormente, antes do Big Bang havia toda a massa do universo, o que parou completamente o tempo. Portanto, segundo Einstein, não faz sentido dizer o que aconteceu ou o que tinha antes do Big Bang. Esse antes não existia. Mas esta conclusão contradiz um dos conceitos físicos fundamentais, a relação de causa e efeito. Terceira lei de Newton, ação e reação. Qualquer ação tem uma reação. Por exemplo, os pais são as ações que dão luz aos filhos, que é a reação. Toda a experiência que as pessoas têm está relacionada com as relações de causa e efeito. Assim, para nós, a ideia de Einstein de que não havia nada antes da singularidade cósmica não nos parece correta, porque implica que o conceito do passado não pode ser considerado como parte do mesmo. Então, será possível que Santo Agostinho e Einstein estivessem errados? A singularidade cósmica não poderia ser o princípio de tudo, mas, geralmente, os cientistas não duvidam da teoria do Big Bang. É a ideia sustentada por fatos que foram previstos por esta teoria. É a expansão do universo, descoberta pelo astrônomo americano Hubble em 1929. É a radiação remanescente ou uma radiação cósmica de fundo de micro-ondas, assim que é chamado, que preenche uniformemente todo o universo, descoberta pelos cientistas americanos Penzias e Wilson em 65. O fenômeno apareceu na era da recombinação do hidrogênio 380 mil anos após o Big Bang. De acordo com a teoria do Big Bang, no primeiro segundo do seu nascimento, nosso universo não era mais do que um átomo, mas conseguiu sobreviver já a 6 épocas. A época de Planck, que durou desde o início dos tempos até 10 elevado a menos 43 segundos. A época da grande unificação, que durou até 10 elevado a menos 35 segundos, durante a qual a gravidade se separou de outros tipos de interações fundamentais. Então veio a época da inflação, que durou a 10 elevado a menos 32 segundos, durante a qual o volume do universo aumentou no fator de 10 elevado a 78. Para você ter noção de como esse número é grande, pense no número de átomos no universo observável. De acordo com várias estimativas, este número varia entre 10 elevado a 79 e 10 elevado a 81. Depois houve a época eletrofraca, que durou até 10 elevado a menos 12 de 1 segundo. Foi por volta desta época que se formaram quarks, leptões, fótons e bósons W e Z, e bósons de Higgs. Depois veio a época quark, durante a qual a gravitação, o eletromagnetismo e as interações fortes e fracas tomaram as suas formas atuais. E só então viria a época de hadron, que terminaria 1 segundo após a contagem decrescente e o universo finalmente atingiria o tamanho de um átomo. Nesta escala, as leis da teoria quântica tomam conta da física clássica. Foi por isso que os cosmólogos, incluindo Stephen King, começaram a fazer a pergunta:
E se a teoria quântica, utilizada apenas para descrever fenômenos subatômicos, fosse aplicada a todo o universo como um todo? E foi aí que nasceu a cosmologia quântica inflacionária. O astrofísico John Greben descreveu como o avanço mais significativo da ciência desde a época de Isaac Newton. É a cosmologia quântica que oferece uma forma de contornar os problemas da singularidade e a ideia de que não havia nada antes dela. Os cosmólogos clássicos acreditavam que a singularidade cósmica da qual o Big Bang teve origem era algo como um ponto num volume zero. Mas de acordo com a teoria quântica, ao nível mais fundamental, a natureza tem uma imprecisão inevitável, pelo que é impossível especificar o momento exato da criação do universo, o seu tempo inicial e volume. Curiosamente, a teoria quântica permite a emergência espontânea de partículas a partir do vácuo. Esta forma de criar algo do nada fez com que os cosmólogos quânticos se perguntassem se o próprio universo, de acordo com as leis da mecânica quântica, surgia de uma flutuação aleatória. Se for assim, a razão de haver sempre algo é a instabilidade do vácuo, ou melhor, do vazio. Mas não confunda o vazio, onde não há literalmente nada, com um vácuo físico. No vácuo físico, o vácuo descreve um estado em que não há partículas, mas em geral, o vácuo não é realmente vazio. Um dos princípios subjacentes à nossa compreensão quântica da natureza é o princípio da incerteza de Heisenberg. Ele afirma que certos pares de propriedades estão relacionados entre si de tal forma que não podem ser medidos com precisão em conjunto. Um desses pares é a posição e o impulso de uma partícula. Quanto mais precisamente se conhece a sua posição, menos precisamente se conhece seu impulso e vice-versa. Outro par de variáveis relacionadas são o tempo e a energia. Quanto mais precisamente se conhece a quantidade de tempo durante o qual um evento ocorreu, menos se sabe sobre a energia associada a esse evento e vice-versa. Em teoria, um vácuo perfeito é um estado em que todos os valores de campo são constantemente igual a zero. Mas o princípio da incerteza de Heisenberg diz que se soubermos exatamente o valor de um campo, então a taxa da sua alteração é completamente aleatória. Portanto, não pode ser igual a zero em todos os momentos. Significa que a descrição matemática do vazio imutável é incompatível com a mecânica quântica. Dito de forma mais simples, o vazio é instável, porque o vazio total, ou seja, o vácuo total, não existe, pois sempre haverá algumas dezenas ou centenas de partículas. A ideia de que um universo contendo centenas de milhões ou bilhões de galáxias poderia emergir do vazio é inacreditável. Qualquer massa é uma forma congelada de energia, e Einstein as ligou num único todo com a famosa fórmula E igual a mc2. No entanto, a vasta quantidade de energia positiva encerrada nas estrelas e galáxias deve ser cancelada pela mesma quantidade de energia negativa da atração gravitacional entre elas. No universo fechado, ou de tal forma que tenha uma vida finita e que acabara por se contrair de novo, as energias positivas e negativas devem equilibrar-se umas às outras. Isso significa que a energia total desse universo é zero. Stephen Hawking se perguntou como é que o universo inteiro pode ser criado a partir do nada, se a sua energia total deve permanecer sempre zero. E é necessário gastar energia para criar um corpo. É por isso que deve haver gravidade. E uma vez que ela atrai, ela tem energia negativa. Para separar um sistema gravitacionalmente ligado como a Terra e a Lua, algum trabalho tem que ser feito. Esta energia negativa pode ser cancelada pela energia positiva necessária para criar matéria, mas não é tão simples assim. A energia gravitacional negativa da Terra, por exemplo, é inferior à energia positiva dos milhares de milhões de partículas que a compõem. Um corpo, como uma estrela, terá mais energia gravitacional negativa, e quanto menor for, mais energia gravitacional negativa terá. E antes que a energia gravitacional negativa possa se tornar maior do que a energia positiva da matéria, uma estrela irá colapsar ou encolher para um buraco negro, e um buraco negro terá energia positiva. É por isso que o espaço vazio é estável. Corpos tais como estrelas ou buracos negros não podem simplesmente aparecer do nada, mas o universo inteiro pode. A mecânica quântica também concorda com as conclusões feitas por Stephen Hawking. O cientista americano Alexander Vilenkin mostrou que um pequeno pedaço de vácuo cheio de energia pode aparecer espontaneamente a partir do estado inicial do vazio. Sob a influência da pressão negativa da inflação cósmica, este pedaço de vácuo energético vai começar a se expandir. Num par de microsegundos, atingirá dimensões cósmicas, emitindo um fluxo de luz e matéria e, eventualmente, o Big Bang. Então aí está, uma explicação engenhosa. O universo veio do nada.
E antes disso não havia nada, nem energia, nem espaço e nem tempo. E não faz sentido perguntar quanto tempo este nada existia, porque antes da existência do universo, o tempo não existia. O mundo surgiu como resultado de uma flutuação quântica aleatória do vazio. Então, será que a pergunta que muito fazem pelo mundo foi resolvida? Será que existem outras? Bom, uma questão mais significativa pode ser se esta flutuação quântica é realmente aleatória. Einstein uma vez disse que Deus não joga os dados. Então, o que significa tudo isso? E o que impede um pequeno pedaço de um vácuo cheio de energia de reaparecer para que um novo Big Bang ocorra e destrua a humanidade, com uma probabilidade de 100%? Há constantes fundamentais no mundo da física. Apenas com a sua ajuda, é possível derivar todas as leis físicas. Essas constantes incluem a velocidade da luz, a constante gravitacional, a constante de Planck, as massas do elétron e do próton e a carga do elétron. Os físicos notaram que se algumas dessas constantes diferisse mesmo ligeiramente do seu valor, o nosso universo não teria existido e teria sido suficiente para alterar a velocidade da luz de 299.792.458 metros por segundo para 290 milhões de metros por segundo. A velocidade da luz está incluída nas fórmulas que determinam a interação de prótons e nêutrons no núcleo de um átomo e a rotação dos elétrons em torno do núcleo. Assim, a mais pequena alteração na velocidade da luz levaria à desestabilização dos núcleos, à sua destruição ou, na melhor das hipóteses, a uma alteração acentuada das suas propriedades químicas. Além disso, isto aceleraria ou abrandaria drasticamente a taxa de fusão no interior do Sol. Isto porque a fusão dos núcleos ocorre sobre parâmetros estritamente definidos. A sua alteração pode levar a uma aceleração exponencial da fusão e uma explosão de uma estrela, ou uma desaceleração dos processos de fusão de uma estrela, e então o colapso do Sol numa anã branca. Aqui está outro exemplo. Um nêutron livre é mais pesado que um sistema de prótons e elétrons, e é por isso que o átomo de hidrogênio é estável. Se o neutrônico fosse pelo menos 0,1% mais leve, o átomo de hidrogênio se transformaria num nêutron. Se a massa de um elétron excedesse a diferença entre as massas de um nêutron e de um próton, então a composição química do universo mudaria radicalmente. Faltaria hidrogênio, ou seja, faltariam estrelas no seu sentido habitual e, consequentemente, vida. Então, como foram estas constantes escolhidas de forma tão precisa? Esta teoria se chama universo bem fino. Mas ainda há outra questão. Por que é que o nosso universo é tridimensional? Afinal de contas, o espaço Minkowski, ou uma interpretação geométrica do espaço-tempo da teoria especial da relatividade, tem 4 dimensões, 3 espaciais e 1 temporal. Mas no nosso universo existem apenas 3 dimensões. Isso porque, em outras dimensões, o nosso mundo não poderia existir. O cientista Paul Ehrenfest descobriu que as órbitas dos planetas perdem a sua estabilidade em 4 ou mais dimensões espaciais. No espaço tetradimensional, por exemplo, onde o campo gravitacional do Sol atua sobre os planetas de acordo com a lei do quadrado inverso, os planetas movendo-se ao longo de trajetórias em espiral iriam preferir cair rapidamente no Sol e ser absorvidos por ele. Então, por que é que as constantes físicas globais e as dimensões são escolhidas dessa forma, que se tornou possível a existência do nosso universo? Para explicar isso, os cientistas propuseram o princípio científico mais importante já feito, chamado princípio antrópico. Se diz que vemos o universo da forma como ele é, porque só neste mesmo universo um observador para observá-lo poderia surgir. Os cientistas sugeriram que uma pessoa pode não só mudar o universo, mas também influenciar as leis que este universo obedece. É por isso que o princípio é chamado de antrópico. Existem princípios antrópicos fortes e fracos. O fraco diz que não estamos, obviamente, observando uma região arbitrária do universo, mas aquela cuja estrutura especial o tornou adequada para o surgimento e desenvolvimento da vida. O princípio antrópico forte sugere que o universo deve ter as propriedades que permitam o desenvolvimento da vida inteligente. Uma variante deste último princípio é o princípio antrópico participativo. Segundo ele, nenhum fenômeno pode existir até ser observado. Os observadores podem ser necessários para dar significado ao nosso universo. Mas existem outras ideias na comunidade científica.
A discussão sobre a teoria da seleção natural cosmológica continua. Segundo ela, do outro lado de cada buraco negro localizado no nosso universo, surge um novo universo. E as constantes físicas fundamentais lá podem ser diferentes das do universo que contém este buraco negro. Observadores inteligentes podem aparecer em tais universos onde os valores das constantes fundamentais favorecem a emergência da vida. O processo faz lembrar a mutação e seleção no decurso da evolução biológica. Alguns cientistas acreditam que este modelo é uma melhor forma de descrever a afinação do universo. De acordo com a teoria da seleção natural cosmológica, a vida surge como resultado da seleção natural. Assim, os universos com os parâmetros certos para a emergência de um maior número de buracos negros teriam mais descendentes, e estes mesmos parâmetros também favoreceriam a possibilidade de vida ali. Quais são os seus pensamentos sobre a origem do nosso universo? Conte pra gente nos comentários e não se esqueça de nos dar um like e se inscrever em nosso canal.